Esse mundão não tem saída, não tem saída mesmo. A única saída que é possível é através do nosso Deus. Então, você entende a sua responsabilidade também, a sua disposição para vir levar esta palavra, seja numa rádio, numa mídia, ou seja pessoa a pessoa, seja no púlpito, mas você tem a responsabilidade de ser um instrumento de Deus, levar a palavra e salvar existência. Porque esse mundão está muito perdido, sabe? Muito perdido. E Deus precisa contar com você. Não se acanhe, não se limite no seu próprio entendimento, achando que você conhece muito pouco da palavra. E eu creio até que você não conheça muito. Mas o pouco que você já fala, já leva, já é importante talvez para salvar vidas. Porque quando você se dispõe a levar esta palavra autêntica, verdadeira, seja o pouco que a gente tem, o Senhor pega contigo, vai contigo, toma a dianteira e faz fluir o que Ele deseja para você ser um instrumento e alcançar aquelas vidas que Ele propõe para salvar. Bastando aquela vida que ouve a palavra, ouve a sua orientação, esteja também predisposta a aceitar. Porque tem pessoas verdadeiramente que não querem receber esta boa palavra de Deus. Ou elas entram no ouvido e saem no outro. E a pessoa não tem a vontade de seguir verdadeiramente ao Senhor. Porque sabe que seguir ao Senhor também requer renúncia pessoal, renúncia das coisas prazerosas, dos favores que o mundo lhe oferece, mas que não estão em consonância da palavra de Deus. Então é preciso que você tenha uma dedicação, um aprimoramento dia a dia, tanto na palavra como na execução da palavra, na retidão do seu proceder, para que o próprio Deus possa ir lhe capacitando mais e mais e mais e mais, te usando mais e mais e mais, para você ser cada dia mais o instrumento de Deus. E eu lhe digo, não é só balela. Tudo tem um peso. E quando você passa a ser instrumento de Deus, esse peso é barra de ouro, de diamante, joia preciosa. É tudo que Deus quer para você ser alcançado, entende? E você alcançar vidas. Quando se chega para você conversar um pouco sobre a palavra de Deus, pode ter certeza, naquele exato momento que nós começamos a falar, é como um agigantamento, a presença de Deus vem e pega com você. Tem até uma denominação de uma igreja chamado Bola de Neve. Pois bem, assim, a palavra de Deus, quando a gente leva, pode ser até como uma bola de gude, ou seja, uma chimbra, como diz no Nordeste, pequenininha. E quando ela desce a barreira abaixo, numa montanha de neve, ela vai se ampliando, vai agigantando, quando vê, está uma imensa bola, não é? Então, você passa a ser cada dia mais gigante, levando a palavra e sendo instrumento
E Deus vai valorizar isso que você faz. Não é tempo perdido estudar a palavra, ouvir a palavra, levar a palavra e ser instrumento de Deus. Porque até as pessoas podem estar ali, como diz, caçoando, zombando, lhe querendo desqualificar. Mas aqui, quando nós chegamos para falar a palavra de Deus, ou você se dispõe a levar a palavra de Deus, não se importe com o que as pessoas pensem de você. Porque, afinal de contas, somos humanos e, sobretudo, aquelas pessoas que não foram alcançadas ainda por esta palavra, essas pessoas só vão ver o que a gente chama do velho homem, daquele tempo da perdição, o tempo do agir em perdição. Mas quando você verdadeiramente está em Cristo, não se importe com as pessoas, não se importe, porque o que elas veem é não mais do que um palmo do nariz delas, mas o que interessa é o que Deus vê em você. O que interessa que você está vendo ou ouvindo é a palavra, é a genuína palavra. Não interessa ver as pessoas, porque se eu olhar para você, eu também sou capaz de perceber imperfeições, porque todos nós somos assim, entende? Então, se você for olhar para pastores ou obreiros, ministros, você vai ver que a todos nós somos errantes, somos necessitados de uma melhora de vida constante, um rumo cada dia aprimorando no sentido de você estar no caminho da perfeição. E você pode até indagar, mas da perfeição? É possível esse caminho da perfeição? Sim, sim. A própria palavra de Deus diz, seja perfeito como Deus é. Você entende o que é ser perfeito? Talvez, e com certeza, nesse mundão aqui, jamais alcançaremos. Mas quando Deus quis dizer isso, seja com perfeito quanto Deus é perfeito, Ele está dizendo que que é possível na sua vida, na vida de nós todos, um aperfeiçoamento contínuo. Um aperfeiçoamento contínuo. Esse aperfeiçoamento contínuo passa por uma reflexão sua. Passa até com constrangimento no seu coração, no seu peito, quando você age num caminho que Deus não aprova. Você sente aquele constrangimento como Deus estivesse dizendo, pegando você pela gola e dizer, olha, gente, começa a fazer o que é certo, não é possível. Aí você diz, opa, me perdoe, Senhor, que eu ainda sou tão falho. Tão falho, ainda erro tanto. Ah, mas você não é o pregador? Você não é o ministro? Sim. Você não é o papa? Você não é o sacerdote? Sim. Qualquer um que se habilitar ou por Deus seja, vamos dizer, intuído de você ser um instrumento, você também é pecador. Mas você, cada dia, tem que dar o bom exemplo. Cada dia melhorar, cada dia se aperfeiçoar.
E quando você, por acaso, perceber que a sua atitude não está verdadeiramente com a palavra de Deus, você se retraia e procure pedir perdão e procure se corrigir. Se corrigir. Porque é necessário todos os dias, haver essa correção, essa reflexão dos seus próprios atos. E deixar que Deus trabalhe em nossas vidas e deixar que o Espírito Santo se agigante, derrame mais e mais e mais o poder dele em nós, para que nós possamos não tão somente nos aprimorarmos, mas também até sermos exemplos. Muitas vezes as pessoas vão de olhar para você e dizer, algo está diferente nele, algo está diferente nela, veja como ela está. Parece que não é nem a mais aquela pessoa. Verdade. As pessoas passam até a olhar que você está diferente. E isso aí não é tão somente mérito seu. É mérito no sentido que você está se dedicando à obra do Senhor, a conhecer a palavra e deixar o Espírito Santo fluir mais e mais. Mas é, sobretudo, o mérito de Deus. Porque não são todos que são chamados. Mas por você saber que você já foi chamado, aí não significa que você está pronto, está perfeito, entende? Mesmo que você seja um obreiro no trabalho em Cristo, como colaborador da obra de Deus, você sabe que você foi chamado, mas você ainda está com a imperfeição de muitas coisas ainda na sua vida e que precisam ser melhorados. E esse exercício constante do aprimoramento é, primeiro, por honrar o seu chamado, que Deus lhe chamou, e segundo, porque é um trabalhar constante de aprimoramento para você ser escolhido. Muitos são chamados, muitos, mas poucos serão escolhidos. É como você colocar uma pá de areia junto com cascalho, pedras, ali dentro de uma peneira, e você na busca de uma pedra preciosa, você vai peneirar. Ali você vai encontrar principalmente muitos cascalhos, verdade? Mas entre aqueles todos cascalhos, talvez você encontre 1 grama de ouro. É verdade? Então, muitos são chamados, muitos são colocados nesta peneira de seleção que Deus faz sobre as pessoas que querem seguir a Ele, que foram chamadas. E nesta peneira dos cascalhos de vidas, Deus vai perceber que entre aquele meio de tantos também tem pedra preciosa, tem aquelas pessoas que são escolhidas. E você precisa estar nesse meio. Porque o que é que se faz depois que se coloca na peneira? Aquelas pedras que foram denominadas cascalhos, porque não tinha primor, não tinha preciosidade, o que é que acontece? Se joga fora, ou seja, não foi aproveitado. Mas aquele, nem que seja 1 grama de pedra preciosa de ouro,
aquilo sim não se despreza jamais. É isso que Deus está buscando entre todos nós. Pessoas que são instrumentos para fazer com que outras pessoas sejam chamadas para dentro desta peneira de seleção espiritual que Deus quer considerar. Mas cabe a você também. Cabe até aquelas pessoas que ainda estão como cascalhos, sejam aprimoradas, sejam passadas pelo fogo, mas não o fogo do inferno, o fogo da lapidação, para que seja escolhido. Veja que nos reinados as pedras preciosas ornamentam tanto o pescoço, como a cabeça, como o punho, como os dedos dos reis, das pessoas majestosas, da família dos reis, das famílias imperiais. Você imagine você ser uma pedra preciosa nesse reino que é o reino de Deus, onde o próprio Deus, ele é o rei dos reis, e ele não vai desprezar a joia que pode ser a sua vida, dependendo das suas decisões, dos seus caminhos. Com a palavra de Deus, amém? Amém. Nós, por mais que ainda erremos, estamos ainda com a lixeira dos nossos pecados quase abarrotada, quase cheia. Mas a gente tem que sacudir, jogar fora, cada dia um pouco daquele lixo de nossos próprios pecados e cada dia derramar o rio de águas vivas, ininterruptos, constante, que alveja limpida o nosso espírito, que é a presença do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus, cada dia mais, derrame a vontade dele no seu pensamento, no seu coração, que a contundência da presença do Espírito Santo lhe constranja mais e mais e mais diante das adversidades no caminho santo, ou seja, dos pecados que ainda remanescem no seu coração, na sua vida, para cada dia você aprimorar, você limpar, você corrigir, e você ser mais santo, você ser mais purificado, mais aperfeiçoado. Então, que Deus te abençoe a sua família, abençoe os seus negócios com prosperidade e te faça cada dia mais instrumento desta obra do Senhor, em nome